Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Queridos amigos, muito obrigada. Como estão vocês? Tudo bem? Nós estamos juntos para estudarmos um pouco mais sobre o ensinamento maravilhoso da Seiichi Onoye com o tema Expansão da Consciência, Educação do Renascimento. E vamos utilizar 2 livros. O livro Convite à Felicidade, deixa eu trazer mais aqui para vocês poderem ver. Convite à Felicidade, volume 1, capítulo 5, página 97 dessa edição, e também da coleção A Verdade, o volume 7, Despertar Espiritual. Nós vamos utilizar o capítulo 3, né? E é sempre muito interessante a gente conversar sobre o ensinamento da Seiichi Onoye, tendo em vista o nosso norte. O homem é filho de Deus. Nós somos uma existência espiritual numa forma carnal. Vejam que interessante. Nós sabemos quem nós somos, como nós estamos. Nós estamos, neste momento, eu e você, manifestando a glória de Deus através do nosso corpo carnal. Não é uma maravilha isso? Vamos falar um pouquinho mais. Então, como o nosso tema é expansão da consciência, o que significa essa expressão, esse termo filosófico, expansão ou ampliação da consciência? Nós vamos utilizar, então, como eu já disse, o livro A Verdade, volume 7, no capítulo 3, na minha edição, página 71. Vamos ver o que é que o professor Masaharu Taniguchi nos diz sobre isso. Ampliação da consciência e o despertar da alma. Sobre o conceito de perfeição da imagem verdadeira. A Seiichi Onoye ensina a respeito do mundo da existência verdadeira, um mundo que existe de verdade e não um mundo fenomênico, ou seja, um mundo visível aos olhos físicos. Entretanto, quando a consciência se amplia e assimila a verdade, um mundo fenomênico também entra nos eixos. Isso porque o universo que existe de verdade é sustentado pela grandiosa força vital do Ser Supremo, que é perfeito e que possui a luz infinita, a vida infinita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a harmonia infinita, provisão infinita e liberdade infinita. Olha que maravilha. Vamos, então, compreender um pouquinho mais esse pequeno trecho. Quando nós falamos aqui que a Seiichi Onoye ensina a respeito do mundo da existência verdadeira, nós estamos falando, em outras palavras, no mundo da perfeição absoluta de Deus. Lembra que no comecinho, eu já comecei a nossa conversa falando que nós somos seres espirituais numa existência carnal? Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não imagem física, que daí, nesse plano que nós estamos nos manifestando, depende
da contribuição genética, vamos dizer, nesse sentido, do papai e da mamãe. Né? Mas antes de termos esse corpo carnal, graças ao papai e à mamãe, nós temos a nossa existência espiritual. E essa é a criação divina. Tá? Nós costumamos estudar na Bíblia que o mundo foi criado por Deus em 6 dias. E no 7º, Deus descansou. Pensem comigo, será que Deus ficou cansado? O Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ficou estressado pelo trabalho de 6 dias? Claro que não. Isso é uma metáfora, uma maneira figurada da gente explicar que Deus criou tudo em essência. Nós vimos aqui, não é? Deus, o universo que existe de verdade, Deus, portanto, é perfeito e possui luz infinita, vida infinita, sabedoria infinita, o amor infinito, harmonia infinita, provisão infinita e liberdade infinita. Ou seja, na tentativa imperfeita de qualificar o todo de tudo, nós usamos esses adjetivos. Né? Então, Deus é perfeição absoluta. Se a expressão Deus incomodar você, você pode usar energia criadora, força da natureza. Nós estamos falando do princípio de tudo, qualquer que seja o nome que eu ou você demos a essa energia. Né? E ela nos criou. Então, ao criar tudo e ver que estava tudo muito bom, segundo a Bíblia, Deus, no 7º dia, entregou ao homem. Então, a partir do 7º dia, tudo que se manifesta no que a gente chama de plano fenomênico, o plano das 3 dimensões, altura, largura, profundidade e uma 4ª dimensão que não está colocada aqui, que é o tempo, é criação da mente humana. Na verdade, não é nem criação. O termo correto é projeção da mente humana, que, baseado nesses critérios, na essência divina, faz projetar nesse plano aquilo que ele acredita. Em outra oportunidade, nós já estudamos que essa maneira pela qual o homem faz projetar o que verdadeiramente existe nesse mundo que nós estamos, que nós chamamos de mundo fenomênico, se faz através de uma forminha chamada palavra. E que essa palavra se manifesta de 3 formas diferentes: pensamento, fala e o gesto. Né? A energia dessas 3 formas de manifestação da palavra criam um campo de atração ou rejeição. E ali se manifesta tudo que a pessoa verdadeiramente acredita mentalmente. Então, se você está aprendendo, está estudando, está apreendendo mentalmente que o que verdadeiramente existe é Deus e o que vem de Deus, a sua palavra, por meio do pensamento, por meio da fala, por meio do seu gesto, vai produzir essa energia. Não é? Mas vamos seguir um pouquinho mais. Ainda sobre a questão da ampliação ou expansão da consciência, o que nos diz o professor Masaharu Taniguchi? O que vemos com os olhos físicos e consideramos existente é um aspecto manifestado, a que damos o nome de imagem fenomênica. A imagem fenomênica é capturada pelos olhos físicos, mas não é existência verdadeira. As coisas fenomênicas são mutáveis. E aqui a gente faz aquela diferença entre
o existir, o que é, e aí nós acabamos de conversar sobre isso, que tudo que existe verdadeiramente e jamais muda é o que Deus criou. É a diferença entre o ser e o estar. Neste plano fenomênico, como nós já vimos, o mundo manifestado pela projeção mental humana, ele é alterável, ele é mutável. Por quê? Porque a nossa mente muda, né? E como é que eu capturo tudo que existe mentalmente? Através de 5 portas, né? Que são os 5 sentidos. Mas será que o que você acha que ouve é o que verdadeiramente está sendo dito? O que você acha que vê é o que realmente está manifestado? E assim nós vamos por todos os sentidos. O que você cheira, o que você toca, o que você prova, é o que verdadeiramente existe? Então, por isso é que altera. À medida em que a nossa consciência se expande, a nossa compreensão da verdade se expande, essa energia criadora ao meu redor é como se ela fosse filtrada. Ela passa a deixar de reter as impurezas como verdadeiras e passa a ver a verdade, o que realmente existe, o que foi criado por Deus, né? Um pouquinho mais para frente, o professor Masaharu Taniguchi nos diz: na linguagem moderna, a iluminação é a ampliação ou expansão da consciência. Existem o grande despertar e o pequeno despertar, né? O que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, então? Que ao ampliarmos a nossa consciência, nós constatamos, vemos com os olhos da sabedoria o que existe de verdade, ou seja, o que nós chamamos de imagem verdadeira, né? Alcançar a iluminação é passar a contemplar a imagem verdadeira, tal qual Deus criou, que é a natureza verdadeira de todos nós, seres humanos. A iluminação não é apenas uma questão de âmbito espiritual dos religiosos. Quando a pessoa alcança a iluminação, sua consciência se amplia, se expande, portanto, né? E se liberta. E com isso, ela fica livre também na vida prática. Por essa razão, Jesus Cristo disse: a verdade vos libertará. O mundo fenomênico é reflexo da mente. Por isso, quando a nossa consciência se amplia e obtém mais sabedoria, conseguimos maior liberdade no mundo fenomênico. Um pouquinho mais para frente ainda, o professor Masaharu Taniguchi nos diz: a ordem é inerente à vida. Onde a vida se manifesta, surge a ordem, e onde existe ordem, a vida entra em ação. Estabelecer ordem é a atividade básica para a manifestação da vida. A vida é, simultaneamente, sabedoria e amor. Onde a vida se manifesta, surge o amor, e surgindo o amor, surge também a sabedoria. Devemos todos ampliar, expandir, portanto, cada vez mais a consciência e aumentar o campo visual da alma. É uma maravilha mesmo, não é? Como o conhecimento nos liberta. Nós deixamos de nos levar pelo achismo. Ah, talvez, quem sabe. Não, nós estamos lendo, raciocinando e tirando as nossas conclusões. Por isso que o ensinamento da Seicho no Ie é tão libertador, né? A forma de manifestar esse conhecimento, de extrair
esse conhecimento que já existe em todos nós, mas está oculto, esperando uma oportunidade para se manifestar, nós chamamos de educação da vida. É a educação da extração e não do entulhamento. Aí ficou confuso? Bom, eu vou explicar com um pouquinho mais de calma. Quando a gente fala que a educação formal, né, ela é entulhadora, é no sentido de não levar em conta o potencial infinito do educando. Então, não é considerar o aluno uma folha branca, que não traz nada, que não tem conteúdo algum. E que o professor ou o educador, com toda a sua sabedoria, vai dar algumas gotas da sua sabedoria, do seu conhecimento para o aluno, criando um abismo gigantesco entre quem ensina e quem aprende. Na educação da vida, nós utilizamos justamente o contrário. Nós utilizamos o potencial infinito do aluno para que ele mesmo, elogiado, reconhecido, amado, e estando livre, possa manifestar a sua capacidade infinita. Não estamos de forma alguma dizendo que física, matemática, biologia e outros conhecimentos não são importantes, ao contrário, é simplesmente um novo olhar para a forma de ensinar. Qual é o nosso mote? Qual é o nosso lema, ou até um slogan? Reeducar-se para educar. Então, um educador que fica engessado em conhecimentos técnicos e não tem aquele olhar empático, aquele olhar afetivo, aquele olhar, eu diria, quase missionário, no sentido de eu tenho o privilégio de ter a vocação para despertar no meu aluno a sua capacidade infinita, não consegue verdadeiramente ensinar. E ao mesmo tempo que ocorre essa troca, quem ensina está aprendendo, quem aprende está ensinando. Essa é a educação da vida, né? Agora, utilizando o nosso livro-texto, primeiro livro-texto, Convite à Felicidade, volume 1, porque nós temos o volume 2 também, sempre é bom lembrar. No capítulo 5, nós temos o título Deixe subir bem alto a sua consciência. No subtítulo, não desenhe na mente a ilusão do mal, esse mal, entre aspas, porque tudo que verdadeiramente existe, tornamos a repetir, é o que Deus criou. E vocês acham que o mal foi criado por Deus? Que ele tem existência verdadeira? Porque se ele tiver, ele jamais poderá ser alterado. Esse é o sentido de existência verdadeira, é o que jamais muda. E vejamos, o que eu acho ruim hoje, amanhã, lá na frente, eu vou verificar que foi um degrau para eu me fortalecer e aprender melhor ainda. Foi um momento de pausa, de reflexão sobre aquela aparente dificuldade que me fez reavaliar o meu processo para que eu pudesse superar as minhas dificuldades. Então, na verdade, é um mal aparente. Então, não tem existência verdadeira. Eu é que estava com a visão errada desta situação, né? Então, aqui, nesse capítulo 5 do livro Convite à Felicidade, nós nos deparamos com a situação de que o homem vive
aparentemente, em dois mundos. Um mundo da imagem verdadeira, que é o mundo que existe, verdadeiramente criado por Deus, e o que ele projeta através da sua mente e que se manifesta, como nós falamos, nas 3 dimensões. Né? É o mundo da projeção. Vejamos o que nos diz aqui. Muitos pensam que este mundo que está sendo falado é o mundo da projeção, o que nós chamamos de mundo fenomênico. Está repleto de infelicidades e dificuldades, e que, se não tomarem muito cuidado, poderão ser prejudicados pelos males existentes ao seu redor. Assim, vivem cheios de temor. Tudo, porém, é uma imaginação completamente infundada, um temor de ser vítima de alguma infelicidade. E de acordo com o princípio de que aparece aquilo que se imaginou, tornam-se vítimas de diversas infelicidades, dificuldades e danos. Consequentemente, convencem-se de que seus pensamentos errados estão certos. Porém, nenhum fato mau, nenhuma coisa má e nenhuma pessoa má existem neste mundo criado por Deus, que é o mundo verdadeiro. Então, se algo aparece à minha frente com uma aparente negatividade, eu já sei que isso não é verdadeiro. Em algum lugar na minha mente, eu tenho essa aparente negatividade como crença. E porque eu acredito de forma consciente ou inconsciente, isso está se manifestando agora na minha frente. Mas não é existência verdadeira, ou seja, não é definitivo. O que é definitivo, o que jamais muda, é o que Deus criou. Né? Um pouquinho mais para frente, nesse capítulo, existe o subtítulo: Nada pode ferir você. Doravante, você não acreditará de forma alguma que fatos, coisas e pessoas de fora possam prejudicá-lo, porque este mundo foi criado por Deus e está repleto de amor e bondade de Deus. Você já sabe que o aspecto exterior aparente é projeção do seu pensamento. Mas pensamento de onde? Do passado. O hoje é manifestação daquilo que eu acreditava. Mas o futuro me pertence. Vai acontecer o que eu determinar que aconteça, por meio dos meus pensamentos, por meio da minha palavra dita, fala, por meio dos meus gestos, da minha ação. Então eu posso, à medida em que eu amplio a minha consciência, modificar completamente tudo ao meu redor. Porque eu não vou ter mais ligação com as aparentes energias negativas, produto das minhas ilusões. E eu comando o meu mundo. O mundo que se manifesta é resultado daquilo que eu tenho na minha mente. Repetimos, de forma consciente ou inconsciente. Né? Um pouquinho ainda mais para frente, o professor Masaharu Taniguchi nos diz: eleve bem alto a sua consciência, que é uma outra maneira de dizer da expansão da consciência. Eleve bem alto a sua consciência. Eleve até a altura da consciência de Sakyamuni, da consciência de Jesus Cristo, que se declarou Filho de Deus. Certamente, em seu interior, você descobrirá
Deus ou Buda ou qualquer outro nome que a sua crença religiosa entenda que signifique criação divina. Certamente em seu interior você descobrirá Deus ou Buda, por mais doente que por acaso você possa estar, por mais pobre que pareça ser, tudo é como nuvens que cobrem a lua. Por mais negras que sejam as nuvens, a lua em si jamais se anuviou. De modo análogo, por mais obscuro que pareça o seu aspecto exterior, o seu aspecto real é perfeito, sem doença nem pobreza. Deus está dentro de você. No seu interior existe a fonte de luz intensa que ilumina o universo. Convença-se disso. Essa expressão, convença-se disso, não é para modificar você. Ao contrário, é para que o seu verdadeiro aspecto de filho ou filha de Deus se manifeste. Como nós falamos, tudo ao nosso redor é resultado dessa crença que nós mantemos na maior parte do tempo na nossa mente. Lembrem-se daquele ensinamento da psicologia que nós usamos na Seichonoye, de que a mente, na verdade, essa explicação é para efeitos didáticos, tá? A mente é uma só. Que nós podemos dividir a mente em 2 blocos. Isso para simplificar. Existem estudiosos que dividem até em mais partes. Mas para simplificar, nós dividimos a mente em mente consciente, 5%, e mente subconsciente, 95%. É a mente que fica oculta. E essa mente subconsciente, ela é muito obediente. Ela aceita tudo que você mandar para ela por meio dessas 5 portas que compõem a mente consciente. Quais são essas 5 portas? São os 5 sentidos. Então, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu provo, o que eu ouço, o que eu cheiro, produz uma impressão energética. E essa impressão energética fica gravada na minha mente, sem discussão, porque a mente consciente, a mente subconsciente, ela é muito obediente, ela não discute. E ela sempre fica no presente. Então ela vai acumulando, e quando tem uma maioria, uma tendência, ela se manifesta. E como é que ela se manifesta? Nesse plano fenomênico. Se eu guardei na minha mente, ó vida, ó dor, ó azar, surgindo a ilusão de ó vida, ó dor, ó azar, a minha mente reconhece e se manifesta. Mas é o aspecto verdadeiro? Não. É aquilo que eu acreditava, sem o conhecimento de que eu sou dono do meu mundo mental. Quando nós despertamos para a verdade, ampliamos a nossa consciência, expandimos a nossa visão, isso tudo deixa de ser necessário. E o que não é necessário deixa de se manifestar na minha vida. Por isso é que é tão importante nós conhecermos a verdade. Repetindo as palavras de Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das ilusões. Não é? Então aqui, nós vamos seguir um pouquinho mais para frente, nesse sentido, e até utilizando o nosso tema, né, que é a expansão da consciência, educação do renascimento, quando eu entendo, aprendo e apreendo que eu sou responsável
pelo que se manifesta ao meu redor, eu tenho uma oportunidade de renascer na minha própria vida. Por quê? Vai mudar a minha família? Vai mudar o meu trabalho? Vai mudar aonde eu estou? Não, mas vai mudar quem atraiu tudo isso. Ou seja, eu. Quem tem a ilusão de que a Seitinoye, numa fórmula mágica, vai ensinar como mudar o outro, vai se desiludir enormemente. Porque o outro está em mim. Se eu tenho a ilusão de querer modificar o outro, é porque, na minha mente, eu tenho que o outro é imperfeito. Quando vejo a imperfeição no outro, eu não estou utilizando a minha visão expandida, a minha consciência ampliada. E aí eu fico preso nos aspectos fenomênicos, no mundo da manifestação. E deixo de utilizar os recursos infinitos do mundo da imagem verdadeira e que estão à minha disposição, mas dependem da minha permissão, da minha autorização, da expansão da minha consciência para que se manifeste. Então, utilizando o tema da nossa conversa de hoje, expansão da consciência, educação do renascimento, quando eu me aproprio do conhecimento de quem eu sou, tudo ao meu redor, exatamente como é, muda. Porque a minha visão se altera. O aparente desconhecimento leva à manifestação da ilusão. Então, aquele papai intransigente, aquela mamãe que não me dá atenção, o marido distante, a esposa ausente, o filho ingrato, desaparecem. Por quê? Não eram os aspectos verdadeiros desses seres maravilhosos ao meu redor. Eu é que tinha a ilusão de que isso era verdade. Então eu passo a reconhecer que o papai exigente me ama e confia na minha capacidade. Por isso, ele cobra de mim a manifestação do meu aspecto verdadeiro. Do jeitinho como ele é perfeito. Eu é que não entendia a manifestação do seu amor. A mamãe, que aparentemente não sabe demonstrar da maneira como eu quero o seu amor, em momento algum deixou de manifestar, como ela conseguia, o seu afeto. Às vezes trabalhando em 2, 3 empregos, às vezes me deixando com vovó, com tio, com primo, para que eu pudesse ter uma oportunidade melhor. Tudo isso é amor. Um amor até mais difícil, que é o amor exigente. E por aí nós vamos, em todos os aspectos. O filho ingrato é aquele de quem eu espero um reconhecimento. Eu estou cobrando para dar amor. Eu estou tirando a liberdade desse filho. E ele sente que não é um amor desinteressado, é um amor cobrança. E ninguém gosta de se sentir preso. A liberdade é um dos maiores desejos do ser humano. Então, agora, com todos esses conhecimentos, né, eu vou deixar vocês com o nosso momento de oração, aonde nós vamos condensar tudo isso que nós estudamos. Então, muito obrigada pela atenção de todos.
Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. Agora nós vamos utilizar o nosso espaço de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas dúvidas, né, para o e-mail educadores@sni.org.br, que deve estar passando aqui para vocês, tá bom? Nós teremos imenso prazer em responder todas as dúvidas, tá certo? E nós já recebemos anteriormente, né, 2 perguntas. E nós vamos procurar esclarecer essas dúvidas. Então, muito obrigada para quem já colaborou enviando essas perguntas. Primeira pergunta. Segundo a Seichonoye, como posso me proteger do mal olhado das pessoas? Bom, aí a gente tem que organizar nas nossas ideias, né? Primeiro, nós já vimos que o que verdadeiramente existe é Deus e o que vem de Deus. Tudo que se manifesta ao nosso redor é resultado do que eu tenho no meu interior. E até nós utilizamos as chamadas leis mentais, que são leis que existem neste mundo do plano fenomênico. Uma delas diz: o que se acredita verdadeiramente aparece. Então, se você acredita no mal, que não existe verdadeiramente, porque Deus não criou, mas você acha que ele existe, ele se manifesta, manifesta. Por quê? Porque você dá brecha. Lembra que a mente
subconsciente, ela é muito obediente, ela não vai discutir, olha, mas tudo que verdadeiramente existe é Deus que vem de Deus. Não, o que você determinar na sua vida é o que vai acontecer. Então, se você acredita em mal-olhado, ele se manifesta na sua vida, mesmo não existindo. Por quê? Você atrai essa ilusão. Como desfazer essa ilusão? Reconhecendo que, se tudo que verdadeiramente existe é Deus e o que vem de Deus, e isso é verdade, aquela aparente impressão que você tem que as pessoas estão invejando o que você tem, estão enviando emanações ou vibrações negativas, veja pela lente da verdade. Se a sua vida, se o que você tem causa admiração e não inveja aos outros, é porque essas pessoas estão dizendo, nossa, olha como fulano é legal. Olha como ele é inteligente. Olha as coisas que ele tem, que maravilha. Então, ao invés de colocar como inveja mal olhado, por que a gente não coloca a palavra correta, que é admiração? E todos nós gostamos de ser admirados. E se eu, ao invés de colocar como inveja mal olhado admiração, a minha atmosfera com relação àquela pessoa também vai mudar. Ah, muito obrigada pela sua admiração. Puxa, muito obrigada por você reconhecer. Olha, muito obrigada por você chamar a atenção sobre os benefícios que eu possuo. Muito obrigada, muito obrigada. Olha a expansão da consciência. Então, o aparente mal volta para o nada. Desapareceu. Por quê? Porque você não recebeu. E aquela pessoa que aparentemente emanava vibrações negativas passa a passar para você, né? Você vai visualizar a admiração, o carinho, ainda que mal formulados. E à medida em que você treinar esse olhar da verdade, tudo isso desaparece, porque você não recebeu, você não reconheceu. E nós usamos sempre, para finalizar essa resposta, o exemplo do... Era carta, né? Mas hoje a gente usa e-mail. Do e-mail que você coloca o endereço errado. Ele vai chegar ao destinatário? Não. Vai voltar para quem a mensagem? Para você, que enviou. Não foi possível localizar o destinatário. Então, ainda que a pessoa tenha essa ilusão de aparente desapreço por você, como você não recebe, volta para o destinatário. E você segue o seu caminho da verdade, da luz, da admiração, corretamente e tranquilamente. Porque essa é a sua missão, é o seu destino, brilhar cada vez mais, tá? Muito obrigada. Segunda pergunta. Tenho dificuldade de relacionamento no meu trabalho. Como posso fazer? Qual a prática que a Seicho-no-Ie orienta? Então vamos também dividir a questão em partes. Tenho dificuldade de relacionamento no meu trabalho. Relacionar é dar e receber. Se você está tendo dificuldade no relacionamento, é porque você está tendo dificuldade em dar e receber atenção, afeto, diálogo. E o outro só está reproduzindo o que você está emanando. A nossa família nuclear, papai, mamãe, irmãos, né, onde nós crescemos, ou qualquer formato que tenha a nossa família, hoje nós temos multiplicidade de famílias, né? Mãe e filhos, pai e filhos, avós e netos, irmãos,
agregados, enfim. Mas, dentro desse núcleo básico, sempre tem alguém que desempenha duas funções: a função paterna e a função materna. O ser humano precisa desses dois elementos para a sua formação psicológica e intelectual de forma adequada. A dificuldade com o papai normalmente projeta dificuldade com o exterior, para ir para fora. A dificuldade com a mamãe, sempre em termos aparentes, né? Gera dificuldade na manifestação interna, ou seja, dificuldade de manifestar afeto, carinho e etc. Não quer dizer que a responsabilidade é do papai e da mamãe, mas a responsabilidade é minha, que entendi esses afetos, essas contribuições para a minha existência de forma equivocada. Então, é o meu entendimento que está equivocado. Então, como você está falando que você tem dificuldade no relacionamento do trabalho, no ir para fora, verifique quais as dificuldades, reflita sobre elas com relação a papai e mamãe. E você vai ver que está sendo reproduzido a dificuldade no ambiente de trabalho. Nós temos uma oração belíssima, chamada Revelação Divina da Grande Harmonia, que consta na parte inicial da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Deixo isso como tarefa para você. Leia, e você vai ver a importância do relacionamento papai e mamãe para a nossa harmonia, para a manifestação de Deus em nós. De qualquer maneira, em seguida eu vou atendendo a sua solicitação, o que a Seiichi orienta, além da reflexão sua sobre essas dificuldades, duas questões: a oração do perdão, né, que também é muito importante. Você se coloca na situação de perdoar e ser perdoado. Lembra? Dás e receberás. Não estamos discutindo quem tem razão, mas você não precisa carregar coisas desnecessárias. E o perdão é libertador. Né? Veja o que o seu chefe, o seu colega está reproduzindo e está tocando o que você tem inconscientemente nesses relacionamentos. Você vai ver que as descobertas vão ser inúmeras. E o perdão é aquela buchinha. Vamos devagar, mas vamos limpando. Vamos devagar, mas vamos limpando. E como prática, e aí eu convido todos os amigos a efetuarem essa prática conosco, né? Nós temos no livro Minhas Orações, de autoria também do professor Masaharu Taniguchi, na página 52 da minha edição, a oração para relacionar-se bem com todos. Então eu vou pedir, por favor, que você que está nos assistindo feche os olhos, fique em posição de oração, né? Que significa unir as mãos em frente ao rosto, os olhos carnais fechados, para que você possa se sintonizar nas palavras da verdade. Oração para relacionar-se bem com todos. O essencial, acima de tudo, é saber que este mundo foi criado por Deus e que Ele é o Pai de todas as criaturas, que todas as criaturas são irmãs entre si, que desde o princípio todos querem bem uns aos outros, sem discórdias, nem sentimentos negativos, tais como ódio, rancor, etc. E que, portanto, não há o que perdoar ou não perdoar. Se no aspecto fenomênico há pessoas a quem devemos perdoar,
Isto significa que mentalmente estamos admitindo a existência do mal e negando que todas as criaturas de Deus são personificação do bem, do belo e da verdade. E tal atitude mental impedirá que a nossa vida se torne radiosa e feliz. Portanto, se nas profundezas da mente existir, por pouco que seja, o reconhecimento da existência do mal e a negação da excelência da criação de Deus, é preciso purificar a mente o quanto antes possível, eliminando tais pensamentos negativos. Para isso, devemos mentalizar: relaciono-me harmoniosamente com todas as pessoas, todos os seres viventes e todas as coisas. Já não tenho mais necessidade de perdoar, pois compreendi que desde o princípio estou em paz e harmonia com tudo e todos, e que sou um com todas as criaturas. O amor de Deus preenche o universo, está presente em toda parte, envolve-me, impulsiona-me e flui dentro de mim, sendo possível afastar-me desse amor, sendo impossível afastar-me desse amor, sendo impossível afastar-me deste amor. Obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigada. Essa mentalização, repito, está na página 52 do livro Minhas Orações, entre tantas outras, né? Oração para relacionar-me bem com todos. Então, mais uma vez agradeço a atenção de todos e estamos à disposição para juntos estudarmos cada vez mais o ensinamento Homem Filho de Deus, nos reeducando para educar. Muito obrigada. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.